Um bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos animados. Estamos iniciando o quarto período. Esse é o quarto bimestre, do qual temos como tema o Oriente Médio. Então, o Oriente Médio é cercado por conflitos existenciais. Temos ali os israelenses de um lado, certo? E os árabes do outro, disputando palmo a palmo cada terreninho, cada pedaço de chão lá. Justamente porque a terra é muito disputada. Mas por quê, professor? Por que seria tão disputada? Vejamos que essa região é tida como região do fértil crescente. É lá mesmo, onde nós tivemos um grande império chamado Babilônico, a região da Mesopotâmia. Então essa região é muito rica, mas muito rica mesmo em petróleo. Daí as disputas, os conflitos, não somente dos países que fazem parte lá da Jordânia, Egito, Israel, Líbano, Cisjordânia, não apenas desses países, mas também um olhar especial sobre todos os demais países do mundo, principalmente os Estados Unidos e os demais países europeus que são capitalistas. Duas razões primordiais fazem parte para que possam acontecer esses conflitos, que é justamente as riquezas minerais, que é o petróleo e o gás natural, os conflitos, né, que existenciais religiosos e o entreposto comercial entre a Europa e a Ásia. O povo judeu, eles reivindicam como sendo a terra prometida por Deus ao pai Abraão. Desde que os judeus foram exilados pelos romanos, a terra de Israel nunca foi estabelecida como um estado. Foram imigrantes judeus que desenvolveram a agricultura e construíram cidades para restabelecer um estado no seu lar histórico. O Estado de Israel foi criado pelas Nações Unidas em 1947. É um estado democrático, moderno e soberano. Toda a terra de Israel foi comprada pelos judeus ou conquistada em guerras de defesa, após o país ter sido atacado por seus vizinhos árabes. Os árabes controlam 99,9% do território no Oriente Médio. Israel representa apenas 1/10 de 1% da região. A história demonstrou que a segurança do povo judeu apenas pode ser garantida através da existência de um Estado judeu forte e soberano. Alguns fatores dos palestinos por Israel. Primeiro, os árabes muçulmanos viveram no local por muitos anos. Segundo, o povo palestino tem o direito à independência nacional e à soberania sobre a terra onde viveram. Terceiro, Jerusalém é a terceira cidade sagrada na religião muçulmana, local de elevação do profeta Maomé aos céus. Lembrando que Maomé é tido como profeta pelos muçulmanos. Ele segue um livro chamado Alcorão. Quarto, o Oriente Médio é dominado pelos árabes. Quinto, todos os territórios árabes que foram colonizados tornaram-se estados completamente independentes, exceto a Palestina. Ou seja, todos os outros estados conseguiram sua independência. Os palestinos tornaram-se refugiados. Outros países árabes nunca os aceitaram completamente. E eles vivem frequentemente em campos para refugiados tomados pela pobreza. Nesse contexto, houve vários conflitos. Podemos destacar 4 guerras entre a Arábia e Israel. Em 1948, houve a criação de 2 estados, o Israel e a Palestina. Israel, que são os judeus, cerca de 60 mil habitantes, 57% da população. Os palestinos, que são os árabes, 1.300.000 habitantes, somando 43% do seu território. Território mal dividido. Consequentemente, teremos vários conflitos. Não reconhecimento do novo Estado pela Liga Árabe
Essa Liga Árabe é formada por 4 países. Quais são eles? Egito, Síria, Líbano e Jordânia. Ou seja, a Liga Árabe não reconhece a formação desse novo Estado de Israel. Consequentemente, nesse mesmo ano, aconteceu a primeira guerra entre árabe e israelense, que durou praticamente um ano, de 1948 até 1949. A vitória dos judeus. 75% da Palestina restante pela Jordânia, Cisjordânia e Egito, faixa de Gaza. Ou seja, nesse primeiro conflito entre árabe e israelense, os judeus prevaleceram. Aí voltamos pela questão da Palestina. Aconteceu a fuga de 900 mil palestinos da região. É quando você perde uma guerra, né? Sempre tem ali os refugiados, os fugitivos. No caso foram 900 mil palestinos. O processo de luta do povo árabe da Palestina pela criação de Estado Nacional. Eles se reuniram e ali agora eles almejavam a sua liberdade, querendo criar um novo Estado. Consequentemente foi criado a OLP, que significa Organização pela Libertação da Palestina, criada por Yasser Arafat. Já em 1956 nós tivemos o segundo grande conflito, Segunda Guerra entre árabe e israelense. Seu principal motivo foi justamente o Canal de Suez. O Egito nacionaliza o canal, proibindo a navegação de embarcações israelenses, franceses e ingleses. Israel tem apoio da Inglaterra e da França. Os Estados Unidos e Rússia auxiliaram o Egito expulsando os judeus do local. E, consequentemente, a ocupação da ONU no local. Deve ter uma intervenção da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, no Canal de Suez. A Guerra dos 6 Dias foi a terceira guerra entre árabes e israelenses, um ataque simultâneo à Jordânia, à Síria e ao Egito, ou seja, um ataque aos 3 países que são os aliados. Em 1967, retirada das tropas da ONU e a criação da Organização pela Libertação da Palestina, OLP. Israel ganha e ocupa a faixa de Gaza, a Península do Sinai, planície de Golã, lá na Síria, e a Cisjordânia, na Jordânia. Chegamos à quarta guerra, chamada Yom Kippur, isso já em 1873. Egito e Síria atacam simultaneamente contra Israel no dia do perdão, ou seja, no Ramadã. Árabes reconquistam o Canal de Suez. Intervenção dos Estados Unidos, acordo de paz, ataques entre israelenses e a OLP. Concluindo, somente em 1993 houve um aperto de mão entre israelenses e árabes. E isso foi lá nos Estados Unidos. Os 2 grandes líderes, Yitzhak Rabin e Yasser Arafat, assinaram um acordo de paz, tá certo? Para que perdurasse ali uma amizade entre ambos. Mas entendemos que esse contexto, hoje em dia, está só no papel, pois os conflitos ainda continuam em busca desse petróleo. Então, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre o Oriente Médio. Nós temos uma atividade já exposta, aí apenas 3 perguntinhas para que vocês possam tirar uma foto e enviar na plataforma. Bons estudos!